levante suas mãos para abençoar o servo de Deus. Diga assim: presbítero Luiz, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Quem está feliz com Jesus? Eu também estou feliz com Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Está me acompanhando hoje, essa noite, a intercessora ali, né? Deus me agraciou com a intercessora. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Quem trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, por gentileza, livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 1. Primeiro, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Jó, capítulo 1. Versículo 1. Vamos ler o versículo 1, versículo 10 e versículo de número 20. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cuja o nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Versículo de número 10. Porventura não cercaste tu de bem ele e a sua casa, e tudo quanto tem a obra das suas mãos, abençoar-te? Seu gado está aumentando na terra. Versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 3, versículo de número 21. Capítulo 3, versículo de número 21. Que espera a morte, e ela não vem. Cavam à procura dela, mais do que tesouro oculto. 42 de Jó, versículo 10, e a gente encerra a leitura. 42 de Jó, versículo de número 10, e a gente encerra a leitura. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E você diz, Senhor, essa é a tua palavra. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Que o Senhor cresça nesta noite e que eu venha diminuir. Glorifica o seu nome, Pai. Nessa noite é que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Jó. O livro de Jó parece ser um livro histórico da Bíblia Sagrada, por causa da sua historicidade e por causa da sua narrativa. Mas, porém,
o livro de Jó dentro de uma canonização, dentro de um crivo, ou dentro de uma biografia e literatura, dentro da introdução bíblica, o livro de Jó é considerado um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Não se sabe muito a respeito do autor desse livro. Alguns consideram Moisés como autor do livro de Jó. Mas, dentro do livro de Jó, existem 3 personagens principais. Eu disse quantos personagens principais? 3 personagens principais no livro de Jó. Um dos personagens principais do livro de Jó é Deus. O segundo personagem é Satanás. E o terceiro personagem é Jó. A verdade é, Deus está no trono, porque o lugar de Deus sempre será no trono. Satanás está no cósmico, e Jó está na terra. Deus está no trono, Satanás está no cósmico, e Jó está na terra. E a verdade é que Jó não sabe o que está acontecendo, mas Jó está na terra. Deus está no trono, Satanás está no cósmico, porém Jó não sabe o que está acontecendo. Mas a verdade bíblica, pelo texto, é que existe uma conversa a respeito da pessoa de Jó, em outra dimensão, em outro ambiente, isso é, dentro de um ambiente espiritual. Existe uma conversa a respeito de Jó, só que a verdade aqui surge uma interrogação, de fato surge uma pergunta, e a interrogação e a pergunta é: Jó foi provado ou Jó foi tentado? De fato, Jó foi os dois. Jó foi provado e Jó ao mesmo tempo também foi tentado. Jó foi provado por Deus. Olhe para a pessoa e diga assim: Deus tem a característica de provar. Isso faz parte da essência de Deus. Isso faz parte da natureza de Deus, do caráter de Deus. E Deus prova. E a pergunta é: por que é que Deus nos prova? Deus nos prova com um propósito. E qual é o propósito de Deus me provar? E qual é o propósito de Deus te provar? Deus me prova, Deus te prova por causa do propósito que Ele tem em nossas vidas. Deus nos prova por causa do propósito. E por que Deus nos prova? Deus nos prova para que nós sejamos aprovados. E a Bíblia diz: Deus nos prova como, aleluia, como ouro passado pelo fogo, aleluia. Deus nos prova para que eu e você sejamos participantes da sua santidade.
Deus nos prova para que eu e você sejamos participantes do seu amor, da sua graça. Deus nos prova para que a gente tenha experiências sobrenaturais. Deus nos prova para que nós sejamos participantes, para que a gente tenha um relacionamento perfeito, um relacionamento real, uma intimidade profunda. Deus nos prova. Olhe para a pessoa e diga assim: Deus te prova para que em meias circunstâncias difíceis você tenha estrutura e maturidade. A Bíblia que diz, não sou eu, Deus diz que levou Israel para um deserto para provar o que estava dentro do seu coração. Deus nos prova para nos aprovar. Qual é a diferença aqui entre provação e tentação? Deus não tenta. O que é que eu aprendi aqui? Diga: Deus não tenta. Deus prova. Só que tem gente que confunde as coisas. Às vezes ele está sendo provado e ele está dizendo que está sendo tentado. Às vezes ele está sendo tentado e ele está dizendo que está sendo provado. Às vezes ele não sabe se ele está sendo provado ou se ele está sendo tentado. Mas a gente já aprendeu que Deus não tenta, Deus prova. Deus não tenta e por ninguém pode ser tentado. Porque tentação não faz parte do caráter de Deus. Tentação não faz parte da personalidade de Deus. A tentação não faz parte da natureza de Deus. E quem é que tenta? Quem tenta é Satanás. Qual é? Por que Satanás tenta? Satanás tenta com o objetivo de fazer você errar, de fazer você falhar, de fazer você pecar. E o que é tentação? Tentação é sedução, indução a pecar. Contra quem? Diga assim para a pessoa: contra a santidade de Deus, contra o princípio de Deus, contra, aleluia, contra a pessoa de Deus. E a pergunta aqui é: Jó foi provado ou Jó foi tentado? Os dois, Jó é provado e Jó é tentado. Mas o autor do livro de Jó, ele é rico. O autor do livro de Jó, ele é profundo. Por quê? Porque o objetivo do autor do livro de Jó não é expressar um Jó exterior. Não, ele não vai descrever, ele não tem interesse, primeiramente, em expressar um Jó exterior, e nem também a descendência de Jó. O autor do livro, ele tem o propósito e o objetivo de expressar Jó dentro, aleluia. O objetivo do autor do livro é expressar Jó no interior. Qual é o objetivo do autor do livro? Expressar Jó no interior. Ele não está preocupado em expressar Jó no exterior. Olhe para a pessoa e diga assim: muitos podem te conhecer no exterior. Muito pode te conhecer por fora. Muitos podem te conhecer fora, no exterior, na aparência. O objetivo do autor é expressar Jó dentro. Por isso que os primeiros versículos começam dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí ele vai trazer um Jó dentro.
E Jó dentro é sincero. Jó dentro é íntegro. Jó dentro é temente. E Jó se afasta do mal. As 3 características que fazia Jó se afastar do mal. Então o autor quer mostrar Jó dentro. E quando ele mostra Jó dentro, ele fala de quê? Caráter de Jó, personalidade de Jó, a pessoa de Jó, a essência de Jó. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Qual é o mistério do livro de Jó? O segredo do livro de Jó é um só. E qual é o segredo? O segredo é que Satanás está olhando para Jó por fora. Deus está olhando para Jó. Satanás está olhando para você por fora. Tem aparência. Por dentro Deus está dizendo, tem essência. Satanás está olhando o exterior. Deus está olhando o interior. Satanás está olhando por fora. Deus está olhando por dentro. Ei, Alan Chocapra, Rava Subico. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo presença aqui. Quem quiser que fale de você por fora. Só que eu vim aqui para te dizer, existe um Deus que te conhece por dentro. Existe um Deus que te conhece por dentro. E por dentro você é sincero, temente, íntegro e se afasta. O que é que eu aprendi aqui? O que eu aprendi aqui é que todos podem me olhar por fora. Mas o que Deus fala é o que diz. Então o autor vai expressar um Jó dentro. A sinceridade de Jó. A integridade de Jó. Como Jó é temente, então a preocupação dele é expressar para a gente, leitor, hoje, o que Jó é como pessoa, a essência de Jó, a natureza de Jó, o caráter de Jó. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Deus nunca vai trabalhar na vida de ninguém por fora. Deus primeiro vai trabalhar por dentro. Deus lhe trouxe aqui para te dizer: estou lhe curando por dentro, estou te tratando por dentro. Isso que está acontecendo não é para te matar, é para te deixar mais forte. Se não fosse aquela luta, não era crente. Se não fosse aquela tribulação, não estava de pé. Eu aprendi uma coisa: aquilo que não vem para me matar, vem para me deixar mais forte. Quem tem boca para abrir, abre. Quem tem mão para levantar, levanta. Olha você aí, olha aqui. Satanás está olhando por fora. Mas Deus está olhando por dentro. Deixa eu dizer uma verdade aqui. O maior testemunho não é quando eu, pastor Jailton, pastor Ítalo, o bispo Wagner, dá testemunho de você. Ninguém precisou dar testemunho de Jó. Só uma pessoa. O céu tem que dar testemunho de você. A eternidade tem que dar testemunho de você. Aleluia. A Bíblia diz: enquanto os filhos de Deus se apresentava diante do Senhor, Jó
sacrificava a Deus. Eu vi o pastor Ítalo aqui falando da adoração. E o sacrifício faz parte de quê? Da adoração. Além de Jó adorar, sacrificava, santificava os seus filhos. E quanto isso, os filhos de Deus se apresentavam diante de quem? Do Senhor. Isso é, aleluia, existe filhos de Deus dentro da Bíblia, classificações de filho de Deus. Os primeiros filhos de Deus dentro da Bíblia é considerado os anjos, filhos por criatura, criado por Deus. O segundo filho de Deus dentro da Bíblia é considerado, aleluia, Adão, filho por formação, formado do pó da terra. O terceiro filho de Deus dentro da Bíblia é considerado a nação de Israel, filho por eleição, nação eleita, nação escolhida. O quarto filho de Deus é filho por geração, aleluia, sem mácula, sem pecado, gerado pelo Espírito Santo, Jesus no ventre de Maria. O quinto filho de Deus, olhe para ele assim e diga assim: você, herdeiro, co-herdeiro, a igreja, filho de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui, Satanás foi diante de Deus, foi. Por quê? Por vontade permissiva. Deus permitiu. Ele foi. Só tem um objetivo de Satanás. O alvo de Satanás é Jó. O objetivo de Satanás é Jó. Ele vai diante dos filhos de Deus. Os anjos vão se apresentar e ele se apresenta. E quando ele se apresenta, Deus pergunta: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Deus, lógica, Deus sabe qual é o objetivo de Satanás subir. Ele vai subir por causa de Jó. Isso é reivindicar a respeito de Jó. Então quando sobe, o pivô da história é Jó. E ele sobe, e quando sobe pergunta, Deus faz a pergunta: de onde vem o de a terra passear por ela? Aí Deus diz: viste o meu servo Jó? Pronto. Viste meu servo Jó? Ninguém na terra como ele. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui. No começo da mensagem eu falei do Deus no trono, Satanás no cosmos, porque isso aqui é governo. Deus no trono é governo. Satanás no cósmico é governo. E Deus na terra, e Jó na terra é governo. Olha para a pessoa assim, ó. Deus tinha dado o governo na mão de Jó. Olhe para a pessoa e diga assim, ó, Deus lhe deu um governo, aleluia, o governo da terra, enquanto a igreja estiver aqui. Ei, é seu, é meu, é da igreja. A igreja tem um governo estabelecido por Deus. Para quê? Para fazer a diferença, para povoar o céu, para ganhar alma, para curar, para salvar, para pregar o evangelho, para cantar a monte que para falar. Ei, só tem um governo na terra. E Satanás chega, vai reivindicar a Deus, e Deus diz: viste o meu servo Jó? Ninguém na terra semelhante a ele. E a pergunta é: não tem ninguém como Jó. Depois você vai ler Jó 4. Jó era aquele que sentava nas praças para ensinar as crianças. Jó era o testemunho daquela redondeza. Jó tem um governo na terra, só que o pivô de Satanás é Jó. Só que o tempo todo Satanás vai olhar por fora de Jó, vai olhar Jó de aparência, só que Deus vai olhar Jó dentro, porque Deus está vendo Jó dentro da essência. Você entende? Aí Satanás agora faz a pergunta, pastor Ítalo: por acaso tu cercaste ele de bem? E toda a sua
casa e tudo que ele tem, o Senhor cercou. Olhe para a pessoa e diga assim, ó, o que Deus cerca, ninguém entra. Qual é a pergunta de Satanás? Jó está cercado. Os servos de Jó estão cercados. Os filhos de Jó estão cercados. A esposa de Jó está cercado. Tudo que Jó tem está cercado. Em outras palavras, Satanás está dizendo, o Senhor Deus fez uma cerca. Botou o portão, pastor Ítalo, prendeu o cadeado e ainda está com a chave na mão. Não tem como eu invadir. Não tem como eu entrar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim, está cercado. Ei, está cercada. Ei, tem o portão. Deus colocou cadeado. Está com a chave na mão. Não tem como entrar pela esquerda. Não tem para entrar pela direita. Não tem como entrar pela frente, por trás, embaixo, em cima. Aquilo que Deus cerca, Deus cerca, Satanás não entra. Olha para a pessoa e diga assim, sua casa está cercada, sua empresa está cercada, seu casamento está cercado, seu ministério está cercado, os filhos está cercado, o chamado está cercado. Ei, Deus cercou, acabou, não tem como entrar, não tem brecha, não tem brecha, está cercado. Vai entrar como? Não tem como, Deus cercou. Não tem brecha na esquerda nem na direita. Não tem como entrar. E outra, Deus ainda está com a chave da cerca. Do portão. Não entra. Não entra. João 10:10, Jesus que disse, eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou um pastor, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que não entra pela porta, não é o pastor da ovelha. Então ele não tem entrada. Ei, se Jó está cercado, se o propósito de Satanás, ó, tudo para Jó, o propósito de Satanás com Jó é uma coisa só, material. Ele quer provar para Deus que Jó é materialista. Só serve a Deus pelo ter. Olha para a pessoa assim, você não serve a Deus pelo ter. Você serve a Deus pelo ser. Pelo aquilo que Ele é. Se Deus fazer, Ele é Deus. Se não fazer, Ele é Deus. Se chegar, Ele é Deus. Se não chegar, Ele é Deus. Eu sirvo a Deus, aleluia, não pelo aquilo que Ele tem para me oferecer. Eu sirvo a Deus pelo aquilo que Ele é. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é Criador acima de todas as coisas. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele tem para me proporcionar, não. Eu sirvo a Deus porque a adoração está gerado dentro de mim. Cercou, está cercado, não tem como Satanás entrar. Vontade soberana e vontade permissiva. Vontade permissiva, Deus permite Satanás quebrar cerca. A pergunta aqui é, se Deus permitir Satanás quebrar cerca, o que é que você faz? Está tudo cercado. A chave Deus não dá. A única coisa que Ele pode fazer é quebrar cerca. Isso é se Deus permitir. Deus permite. Se Deus permitir quebrar cerca. Deixa eu lhe dizer um negócio aqui muito sério. Dentro do texto. Jó não precisou da cerca para adorar a Deus. Ou se cerca aí, ou com cerca.
Adoração fazia parte da essência de Jó. Aleluia. Eu não preciso da cerca para adorar. A adoração já faz parte de minha vida. A adoração já faz parte de mim. Olhe para cá que eu vou dizer para você um negócio aqui muito profundo. Aleluia. Se Deus permitiu a cerca ser quebrada, aleluia, mas no versículo 20, aleluia, a Bíblia que vai dizer que no versículo 20, e a verdade é que para Jó acabou. Para Jó acabou, pastor Ítalo. Acabou com Jó. Acabou com a vida de Jó. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com 3 objetivos. Primeiro, conhecer. Segundo, servir. Terceiro, adorar. Conhecer a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Porque aquilo que você conhece, você acaba servindo. E aquilo que você serve, você acaba adorando. Então, quando você entende qual é o seu propósito na terra, tudo fica mais fácil. Até servir a Deus fica mais fácil. Porque você entendeu que você veio a esse mundo para conhecer aquele que lhe trouxe. E, conhecendo aquele que lhe trouxe, aquele que você agora vai servir e aquele que você vai adorar. Versículo de número 20. Então Jó se levantou. O que é que Jó fez? Como é que se levanta Jó? Se a cerca está quebrada. Só que Jó se levantou. Rasgou seu manto. Rapou a sua cabeça. Lançou-se em terra. E fez o quê? Eu só estou te provando que tudo que Jó tinha é por causa da essência que estava dentro dele. E a essência que estava dentro dele era o quê? Adoração. Adoração fazia parte da vida de Jó. Então Jó o adorou. E a pergunta aqui é: quando de tudo estiver difícil na sua vida, a única saída, o único segredo é adorar. Porque a adoração faz parte da sua vida. Só que para Jó aqui, Jó adorou. Só que no capítulo 3 do versículo 21 que eu li, Jó agora não mais adora. Jó agora faz o quê? Vamos ler o versículo de número, capítulo 3, versículo 21. Que espera a morte. Ô irmão, pastor Ítalo, não é eu que estou dizendo não, pastor Jailton. É a Bíblia que está dizendo. Jó adorou. Mas no capítulo 3 do versículo 21, Jó está esperando o quê? Jó quer o quê? Jó quer o quê? Morrer. Ei, no capítulo 1 do versículo 21, Jó adora. Mas no capítulo 3 do versículo 21, Jó está esperando o quê? Jó espera a morte. Sabe qual é a chave do texto aí? É que Jó não pode morrer. Olha assim, diga assim, ó, você não pode morrer. Mesmo que bata a vontade de morrer, o céu está dizendo, você não pode morrer. Aleluia. Olhe para a pessoa e diga assim, ó, ei, você não vai morrer. A promessa, ai Jesus, estou sentindo Deus aqui. A promessa, aleluia. Olha, sabe o que é o mais intrigante aqui? É que Jó não sabe que ele não pode morrer, porque teve uma conversa na eternidade, teve uma conversa em outra dimensão, aleluia. Deus disse, tocará em tudo, mas na vida dele não tocará. Só que quando chega no capítulo 3, versículo 21, Jó quer morrer, mas não pode morrer, porque se Jó morrer, a palavra de Deus é em vão. Eu vou dizer aqui para você entender, independente que Satanás queira que você morra, independente que Satanás queira que você
você morra, a última palavra sai da boca de Deus. Olha para a pessoa e diga assim: vida, vida. Satanás quer morte, mas Deus quer vida. Abra a boca para adorar. Vida, vida, noite de vida. Satanás quer morte, mas Deus quer o quê? Para a gente fechar, Jó quer morrer, Jó não pode morrer, porque Jó não sabe que existe um decreto em outra dimensão. Tocará em tudo, mas não tocará na vida dele. Isso é, Jó vai passar pelo que passar, mas não vai morrer. Teve gente que pegou aqui. Tu está passando pelo que está passando, mas não é para a morte não, filha. Não é para a morte não, filho. E por que Jó quer a morte? E por que Jó de fato diz o que espera pela morte? O estado de Jó, alguns vão dizer, no estado de decomposição. Jó fedia, estava podre. Jó sentia dor na carne e nos ossos, porque ele diz, carne por carne, ossos por ossos. Os amigos de Jó não conheciam a Jó. Mas tudo também porque eu conhecia o Senhor de ouvir. Você vai parar de conhecer a Deus de ouvir falar. Olhe para ele assim. Você vai parar de conhecer a Deus de ouvir falar. Você vai conhecer o teu Deus face a encho. Face tique para subir calabraia. Face a face, aleluia. Jó conhecia de ouvir falar, mas Deus queria um face a face com Jó, aleluia. Jó quer morrer, mas Jó não pode morrer. E a pergunta aqui é, por que Jó quer morrer? Porque Jó entende que o fim do sofrimento é a morte. Eu morrendo acaba meu sofrimento, mas eu vim liberar uma palavra. O fim do seu sofrimento não é a morte, o fim do seu sofrimento ainda é Deus. O fim do seu sofrimento não é a morte. O fim do seu sofrimento, a resposta ainda é Deus, aleluia. Porque Jó está tão aflito, aleluia. Jó está tão, está tão moído que Jó quer a morte. Porque Jó entende, eu morrendo, acaba o sofrimento, não vai ter mais sofrimento. O que espera pela morte, mas a resposta ainda não é a morte. E quem é a resposta? Balance a pessoa e diz assim: a resposta ainda é Deus. A resposta ainda é Deus. Jó, a resposta ainda. Você vai sair daqui dizendo, a resposta ainda é Deus. Eu ouvi uma mensagem que a resposta ainda é Deus. Está tudo doendo, mas a resposta ainda é Deus. Eu quero morrer, mas a resposta ainda é Deus. E a resposta não é a morte. Só que no capítulo de número 42, a gente vai para casa agora. 42, versículo 10. E Deus, Jó quer a morte. No capítulo 3, versículo de número 21. Mas no capítulo 42, do versículo 10, Jó quer, vamos lá, Jó quer o que no capítulo 3, versículo 21? A morte. Quem que quer? Quem espera? Mas no 42, quem que entra? Quem entrou no capítulo 42? Jó não precisa, Deus não precisa tirar a esposa de Jó do cenário. Alguém tem que cuidar de Jó. A experiência que ela vai ter com Deus. Muito aplica. Mulher negligente. Ela não tem a estrutura que Jó tem. Ela perdeu 10 filhos na mesma hora. 10 caixões saindo dentro de casa. A estrutura dela é uma. A de Jó é outra. Deus vai deixar porque Deus tem que tratar ela. Deus vai deixar porque Deus tem que curar ela. Você está entendendo? Deus não tirou Eva.
Deus deixou Eva. Deus não tirou a esposa de Jó. Deus deixou a esposa de Jó. Porque ali existe uma experiência. Só que quando eu li o texto do capítulo 42, do versículo 10, Deus me deu algo muito interessante, pastor Ítalo. O texto não diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Não está escrito assim. Mudar é eu tirar de um ambiente e colocar no outro ambiente. É mais ou menos eu tirar daqui e levar para outro lugar. Deus não fez isso. Aonde Jó está? É no lugar que Jó está. É no estado que Jó está. É na dor que Jó está. Deus não vai mudar. Deus vai virar. Deus não vai mudar. Deus vai virar. Deixa eu lhe explicar aqui para você entender e a gente ir para casa. Deus vai virar, sabe como? Quem está embaixo, como Jó estava, que olhava para Jó e dizia: está morto. Deus vira e diz: ai. Que olhava para Jó e dizia: está morto. Quando Deus virou, aleluia, eu não sei como Jó, naquele estado, conseguiu ainda orar. Porque o texto diz: e depois que Jó orou, aleluia, ei, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Deus vai virar. Deus vai virar. Ei, tudo que estava embaixo, Deus vai colocar para cima. Tudo que estava embaixo, Deus vai colocar para cima. Quem tem boca para abrir, abre. Quem tem boca, lavantorabá, rava subicou, Deus vai virar. Ei, enquanto você ora, Deus trabalha. Ei, depois que Jó orou, Deus não virou. Deus não mudou, Deus virou. Mudar é tirar de um ambiente e colocar para outro. Virar é no ambiente que você está. Deus faz. Pega que está embaixo e bota para cima. Quem vai para Jó está morto. Deus virou vida. Para você entender. No mesmo ambiente, Jó perdeu tudo. Deus virou. Você está entendendo? Não precisa sair do ambiente. É na mesma situação que você está. É dentro dessa situação que Deus vai virar. Você está entendendo? Que é isso que Deus vai fazer? Deus vai virar. Você vai para casa assim hoje. Deus vai virar. E a prova que Deus virou é que o texto diz que Deus deu tudo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Segure na mão do seu irmão. Aleluia. Oh, glória. Você entrou pedindo morte. Você sentou pedindo morte. Mas até o final do culto, Deus está gerando vida. Deus está gerando vida, aleluia. Você entrou querendo jogar tudo para cima, não aguento mais. É muita dor, é muito sofrimento, aleluia, eu não vou suportar. Mas Deus marcou essa noite para te dizer qual é o segredo, aleluia. O segredo da virada foi a oração pelos amigos de Jó, aleluia. Enquanto você ora nesta noite, Deus vai trabalhando a virada, aleluia. Enquanto você clama nesta noite, lavassoura bacandarabaia. Ei,
Ei, clame agora ao Pai, clame agora a Deus, aleluia. É em meio à dor que Deus vai virar. É em meio sangrando que Deus vai virar. É em meio à aflição que Deus vai virar. Eu vou liberar uma palavra profética aqui nesta noite. Pastor Ítalo, pastor Jailton, é virada de Deus, aleluia. É virada de Deus para sua casa. É virada de Deus para sua história. Ei, quem estava olhando você embaixo, Deus já Deus já virou. Deus é Deus da virada. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Deus, nesta noite está aqui a sua igreja, está aqui o seu povo que ora, está aqui o seu povo que clama, porque entendemos, ó Senhor, entendemos, ó Pai, que em meio às circunstâncias, em meio ao sofrimento, meu Deus, em meio à dor, ainda existe o combustível de adoração. Ainda a adoração fala mais forte dentro de mim, dentro de você. Abre a sua boca nesta noite e ore. Abre a boca nesta noite, reclame, diga: Senhor, é noite de virada. Enquanto Jó ele orava pela vida dos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Como é que eu vou para casa hoje? Já estou entregando o microfone ao pastor Ítalo. Vou para casa hoje assim. Já sei o resultado. Já sei o resultado. Qual é o resultado? Deus fez o quê? Por que Deus virou? Alguém pode até achar que está saindo na frente. Satanás pode até achar que está saindo na frente. Vou liberar algo aqui, porque o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. Essa depressão não te mata. Essa dor não te mata. Alguns acreditam. Davi, Elias e Jó. Quando Elias entra dentro da caverna, são princípios de depressão. É lógico que da Bíblia, dentro da Bíblia não fala da palavra depressão, ou amargura, angústia, aflição profunda. Isso pertence à alma. E Jó, pastor Jailton, quer uma coisa só: o que espera pela morte, como tesouro escondido. Jó quer o quê? A morte. Mas Jó não sabe que está escrito, pastor Ítalo, dentro de uma conversa. E o tema dessa mensagem é: você não pode morrer. Você não pode morrer. Ai, estou sentindo Deus aqui. Mas você quer. Mas Deus está dizendo: você não pode morrer. Eu não vou deixar você morrer. Eu não vou deixar acabar. Não vai frustrar. Não vai, não vai, não vai. Não vai frustrar, aleluia. Sou eu, Deus, que dou vida. Antui que placibe colabrar. Rabandi que plafou que pá. Sou eu, Deus, que gero vida. Você vai sair daqui dizendo: eu quero vida a Deus. Eu quero vida a Deus. Eu entendi, mesmo que eu queira morrer, o céu está dizendo, o céu escreveu por você, e o que está escrito é: você não morre. Você não morre. Abre a boca, levanta a mão, rasga o coração e diz: eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Está escrito: eu não posso morrer. O céu está dizendo: eu não posso morrer.
nessa mesma graça, nessa mesma unção.